Eu gosto muito de uma frase de um filósofo, o James Smith. Ele fala que o culto de domingo é para recalibrar o nosso coração. Eu gosto de uma frase muito boa do Ariano Suassuna. Ele falava: eu não sou otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Há mais de 4.000 anos atrás, é tempo, hein? 4.000 anos atrás, na cidade de Uz, no período que nós chamamos período da humanidade entre o bronze e o cobre, o período do cobre, basicamente o período de Abraão, o período dos patriarcas. Viveu na cidade de Uz um grande homem, o homem mais rico do Oriente, chamado Jó. Jó, ele era um homem cheio de posses. Ele era um homem que as pessoas conheciam a quantidade de riqueza que ele tinha. As pessoas notavam e ele era louvado pelas suas virtudes. Era um homem íntegro. A sua honra o precedia. Jó, ele tinha uma espiritualidade que era demonstrada através da sua vida íntegra que ele levava. Jó é um escrito fantástico, complexo, dramático. Ele mostra a teodiceia, o problema, o drama da justiça de Deus e do sofrimento humano. E, basicamente, a história de Jó é uma história que muitas vezes nós vamos nos deparar em nossa vida, em momentos específicos da nossa vida, não somente em nossa vida, mas em momentos específicos de outras pessoas. Momentos onde a gente vê sobre o sofrimento, sobre drama, sobre problemas, sobre dores, sobre perdas, sobre luto. A história de Jó, ela mexe com todos nós. E basicamente essa história ela nos traz um olhar mais bíblico sobre uma realidade da vida. Basicamente é algo que constantemente acontece com todos nós. Acontece ou acontecerá em momentos da nossa vida. Essa narrativa bíblica de Jó nos mostra que esse homem foi acometido de sofrimento e frustração. De uma grande frustração. E eu vou usar esse termo de frustração porque basicamente é o elemento de contraponto nesse texto. Quando Jó fala que os teus planos não podem ser frustrados. Basicamente o que nós vimos é que a vida de Jó passa por uma grande frustração. Um grande drama da vida real. Uma frustração dentro da alma em relação às coisas que ele tinha, em relação à família que ele tinha, em relação aos seus objetivos pessoais. E basicamente frustração é algo que faz parte da experiência humana. Você certamente já passou por frustrações. Toda a humanidade, todas as pessoas já passaram por frustrações na vida. Frustração é, basicamente, resumindo, é quando algo que era esperado não se cumpre. E na nossa vida nós constantemente esperamos algo sobre tudo. Sobre família, sobre saúde, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre amizade, sobre vida social e emocional. Nós esperamos algo, que algo aconteça. Frustração é quando esse algo que nós esperamos, esse algo que nós temos, nos deixa. Provavelmente muitos de vocês aqui chegaram e sentaram nos bancos da igreja com alguma frustração. Quem nunca? Somente fui eu que várias vezes sentei por aqui, frustrado com a vida, ou com algumas coisas da vida. Muitos de nós chegamos aos bancos da igreja de domingo frustrados, de formas diferentes. Alguns estão bem com a vida. Alguns estão apenas com pequenas pedras no sapato. Estão bem, estão levando a vida. Mas ainda existem pequenas frustrações, que talvez viraram cicatrizes. Outros, que talvez seja você, chegam à igreja carregados de frustrações. Parece que as frustrações têm levado os seus dias. Alguns estão aqui de um jeito, outros de outro. Com certas frustrações, outros com outras frustrações. Agora, o mundo é repleto de frustrações. Nós não podemos ter, ser ou estar tudo aquilo que nós queremos.
Nem sempre nós realizamos os objetivos que nós queremos e nem sempre aquilo que nós temos permanece para sempre conosco. Muitas vezes na humanidade, e a humanidade vai enfrentar a frustração. Muitos perderam coisas temporariamente, outros perderam coisas para sempre. A frustração ela atinge todos nós, e alguns talvez estejam vendo a sombra da frustração tomando conta das áreas da vida. A apatia, o drama, a tristeza, talvez estejam tomando conta da nossa vida, porque nós não somos imunes a frustrações. Essa é a realidade da vida, nós jamais seremos imunes às frustrações. A vida daquele que teme a Deus também passa por essas frustrações e momentos amargos da vida. Aquele que busca Deus, aquele que busca a presença de Deus também passa por situações difíceis. Não é tudo só vitória. Boa parte da vida nós passamos por tristeza. Agora vamos analisar a vida de Jó. O que essa vida de Jó tem a ver conosco? É justamente por isso que eu falo sobre a vida de quem teme a Deus, de quem busca a Deus. Jó é um modelo de homem temente a Deus do Antigo Testamento. Ele não tinha Bíblia como você tem. Ele não tinha revelação como você tem, mas ele conhecia a Deus. Ele é um homem que ele busca a santidade, que ele busca estar na presença de Deus. Ele busca estar realizando coisas para o reino de Deus. Ele intercede por seus filhos, ele intercede pela sua casa, ele faz um pacto com seus olhos para não olhar para outras mulheres. Jó é um homem que está se dedicando a ser um homem íntegro na sua vida. Jó, ele é chamado de íntegro, reto, temente a Deus. Ali em Jó 1, a gente vê o próprio Deus virando para Satanás e falando: você viu meu servo Jó, homem íntegro? Vocês imaginem a cena, o trono de Deus, os anjos de Deus, e o assunto do momento era a integridade do meu servo Jó. Jó era um homem temente a Deus que se desviava do mal. Jó foi chamado pois vivia em uma geração que se distanciava de Deus. Era uma geração que estava buscando os seus próprios interesses. Jó intercedia por seus filhos. Jó tem uma atitude madura e piedosa quando sofre todas essas tragédias que acontecem em sua vida, que talvez muitos de nós não faria em primeiro lugar. Jó, ele rasga suas vestes, quando perde seus filhos, sua casa, suas posses, ele rasga suas vestes e ele adora a Deus. Jó é um homem íntegro que o Senhor enxergava. Jó é um homem de Deus e ele está buscando santidade em Deus. Jó é uma pessoa como eu, como você. Provavelmente se Jó estivesse nos nossos tempos, ele seria os irmãos que estaria aqui, que estaria servindo, que estaria nas reuniões de oração, que estaria buscando a presença de Deus, que estaria ofertando, que estaria ajudando as pessoas, que estaria amando as pessoas, discipulando pessoas. Aquela pessoa que você fala assim: meu Deus do céu, essa pessoa é quase um anjo de Deus. Jó praticamente era um homem assim, aquele que as pessoas gostavam. Porém, mesmo em uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida de busca incessante a Deus, nós não somos imunes às frustrações da vida. Nós não somos. Mesmo quando nós estamos diante de Deus, andando com Deus, as coisas podem caminhar para lugares que nós não esperávamos. Conosco, com a nossa casa, com os nossos amigos. Agora, voltando a essa história de Jó, Jó estava bem estabelecido, feliz, vivendo em contentamento. Provavelmente ele tinha expectativas, assim como eu e você temos. Você tem expectativas sobre sua casa, sobre sua vida, sobre sua família? Tenho certeza que muitos de vocês projetaram coisas para agora, para o ano que vem, para daqui 5, 10 anos. Essa era a vida de Jó. Jó tinha seus filhos.
Jó tinha seus bens, Jó tinha expectativas sobre ele, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Jó, ele tinha expectativas sobre as suas amizades. Jó, ele queria viver uma vida diante de Deus, reta diante de Deus, íntegra diante de Deus, assim como eu e você buscamos. Agora, um drama acontece na vida de Jó. Jó perde todas as coisas. Em uma certa manhã, um dos servos chega para Jó e fala: Jó, os sabeus se reuniram, roubaram todas as coisas. Outro servo chega: Jó, eles roubaram todos os gados, todas as coisas. Jó, seus filhos morreram em uma tempestade. Jó, tragédia atrás de tragédia. Um homem santo de Deus sofre uma grande tragédia, não uma grande tragédia, mas uma sucessão de tragédias em sua vida. Como nós podemos explicar isso? Esse é o drama que nós, como humanidade, muitas vezes questionamos. Por que Deus? Por que tão jovem? Por que morreu dessa forma? Por que perdi desse jeito? Por que aconteceu isso comigo, Senhor? Esse é o grande drama que Jó está passando nesse momento. Aqui nós temos uma certeza, e a certeza é que a nova vida em Cristo que nós temos não nos isenta de frustrações, não nos isenta de dramas pessoais. E uma coisa interessante aqui, só um parênteses, é que às vezes eu vejo pessoas se esquivarem a respeito disso. Às vezes eu vejo pregações se esquivarem a respeito disso. Pregadores que às vezes estão pregando apenas vitória, pregando apenas olha isso, você vai chegar, você vai alcançar, e é isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Uma autoajuda constante que na verdade está criando crianças espirituais. Se é que nós podemos chamar de espirituais. Isso não tem a ver com a palavra de Deus. Às vezes nós aprendemos uma teologia que não é bíblica. Tudo é vitória. Tudo é um processo que você vai chegar em um patamar porque tudo envolve a sua vida. Porque você é o protagonista, porque você é isso e porque você é aquilo. Quando a palavra de Deus, ela não dá ênfase a isso. Às vezes a gente chega, é falta de fé que você tem. Às vezes as pessoas começam a criar uma coisa que não existe na vida com Cristo. E nós não podemos, um parênteses aqui, nós não podemos nos tornar insensíveis à dor alheia. Cada um conhece a sua dor, cada um conhece o seu sofrimento, os seus dramas pessoais, mas o que nós precisamos entender aqui é que muitas vezes nós começamos a criar conjecturas, começamos a pensar, quando na verdade não é para nós pensarmos. Nós não temos resposta. Nós não temos direções específicas, às vezes, sobre dramas que nós passamos. Quantas vezes, queridos, nós estamos dentro da igreja e nós apenas sabemos sobre Deus. As pessoas de fora da igreja nem se falam. Mas muitas vezes nós estamos nos bancos da igreja apenas sabendo quem é Deus. Nós nos achegamos aqui ao domingo e nós estamos contemplando o eterno Deus. O eterno que sabe dos meus problemas. Ele não é um Deus longe, distante, mas um Deus presente. Nós precisamos olhar menos para nós e mais para Ele. Menos de nós, mais dele. Menos de mim, mais tu, Senhor. É isso que nós precisamos. É que você se torne parecido com Cristo e, se for necessário uma frustração em sua vida, que seja feita a vontade de Deus. Bunyan foi preso em 1660
e permaneceu preso durante 12 anos na prisão de Bedford. Preso por pregar o Evangelho. Suas cartas ele chorava, porque ele lembrava da esposa e da sua filhinha cega. Ele chorava porque ele lembrava da sua filha pequena, e ele pensava, se eu continuar aqui o resto da minha vida, ela vai mendigar, ela não vai ter como sobreviver. John Bunyan chorava dentro daquela cadeia. Certa noite, em um dia, John Bunyan adormeceu e teve um sonho. E nesse sonho, ele escreve como prefácio de um dos seus livros mais fantásticos: vi um homem vestido de trapos, com o rosto virado para sua casa. Segurava um livro na mão e um grande fardo nas costas. Essas semanas, o livro Peregrino, de John Bunyan, é um dos livros que está na minha cabeceira. Eu estou lendo constantemente. Ele, na prisão, em choro, em pranto, escreveu uma das maiores literaturas do cristianismo. Foi traduzido para mais de 200 línguas. Quantas pessoas leram o livro Peregrino, nós nem sabemos. São quase 5 séculos que esse livro está rodando pelo mundo, transformando pessoas. Spurgeon tinha lido mais de 100 vezes na sua vida. Grandes homens foram influenciados pela a história do Peregrino, inclusive os literários, Charles Dickens e muitos outros, C.S. Lewis, outros grandes homens de Deus foram influenciados por um escrito de John Bunyan, que foi feito em um momento de frustração, momento de cadeia, momento de prisão, momento de distância da sua família.